Oi, Ismael, tudo bom? Ô, Rodrigo, mais uma vez nós estamos aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Pois é, rapaz. E olha, nós já estamos chegando no final do mês de maio de 2025 e se encaminhando para o mês de junho. E aí, eu acho que um bom tema para discutir com os nossos ouvintes, com as pessoas que curtem o nosso podcast, né, Ismael, é refletir um pouquinho sobre as promessas que nós fizemos lá no início do ano. Será que elas estão se concretizando? Será que elas não estão? Será que um pouco dessas promessas acaba afetando o nosso estado de espírito, a nossa saúde mental? Porque eu costumo dizer, né, Ismael, não tem jeito. Chegou na metade do ano, a nossa bateria social baixa também, né, meu amigo? Pois é, Rodrigo. É uma reflexão bem importante de fazer e que às vezes, né, o que eu percebo é que muitas pessoas que fazem promessas lá no início do ano, né, principalmente na virada do ano, as promessas do que vão fazer, de como o ano vai ser diferente, muitas pessoas abandonam por várias razões essas promessas, né? Muitas pessoas seguem à risca e tentam executá-las. Mas às vezes, Rodrigo, acho que a gente precisa pensar também que promessas são essas, porque tem promessas que são impossíveis de serem realizadas, não é verdade? E é sobre esse tipo de coisa que nós queremos conversar um pouquinho aqui, porque isso tem a ver com projeto, né, com projeções, e isso passa a ser um tema importante para a terapia. Isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho dentro dessa temática e tirar o peso dessas promessas também, eu acho que é necessário para a gente poder entender o movimento da nossa vida, né? Ô, Ismael, só antes da gente prosseguir, eu acho que é bem importante dar um recadinho para a galera, vou deixar com você, pode ser? Claro, isso mesmo. A gente às vezes acaba esquecendo e tem que sempre deixar esse recadinho aí pro pessoal que nos assiste, nos ouve, que gosta do nosso podcast, que está acompanhando, né, Rodrigo? As Uhum. pessoas podem nos ajudar muito mais se elas se inscreverem no nosso canal no YouTube, passarem a nos seguir no Spotify, que são as duas plataformas que nós estamos, né? Curte lá o episódio que você gosta, comente, compartilhe para que você possa fazer com que o nosso podcast seja visto, ouvido por outras pessoas, ok? Isso é muito importante que a gente consiga fazer, Rodrigo. Legal, bacana, bacana, é isso mesmo. Curtam, compartilhem, se inscrevam, vale muito a pena. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, eu no início do ano, ou melhor dizendo, na passagem de ano, fiz muitas promessas. E você? Pois é, Rodrigo, eu não sou muito de fazer promessas, né? Eu faço uma reflexão de como é que eu gostaria de estar, ou o que, que é possível, né, fazer no ano, como é que eu gostaria de chegar ao final do próximo ano. Eu faço reflexões, de certo modo, não deixam de ser promessas, né? De um modo de eu tentar refletir como é que vai ser e onde eu quero chegar no ano, Uhum, uhum. né? Mas é, essas promessas eu sei que elas são feitas pela maioria de nós. Exatamente. Todo final de ano a gente pensa assim, olha, esse ano que vem eu vou emagrecer, ou eu vou parar de ter tal comportamento, vou fazer isso com a minha vida, vou guardar dinheiro. E aos poucos, quando o ano vai entrando, a gente não vai conseguindo cumprir todas elas, né? Então a grande pergunta que fica é exatamente o seguinte: será que às vezes a gente não coloca muita exigência nessas promessas, né, Ismael? E aí a gente vai se deparando com a realidade, vai vendo que o tempo vai passando e a gente não consegue estabelecer essa relação, e aí vem o sentimento que é o sentimento de frustração pelo fato de se perceber nesse lugar, né, Ismael? Rodrigo, as pessoas às vezes elas não pensam, né, na promessa que elas fazem a elas mesmas, daquilo que elas querem realizar, então, no ano seguinte, adequando isso às possibilidades reais
do que se pode fazer, ou adequando isso ao esforço que é necessário, às vezes, para chegar a algum resultado, não é? Uhum. Então, a gente precisa entender que a promessa feita ela é fácil de ser feita, né? Agora, Uhum. para você realizá-la, dependendo do que for, né, isso tem toda uma implicação de ação, de movimento na direção daquilo que se pretende chegar. E eu vejo que tem vezes, assim, pessoas com as quais converso, que as promessas que elas fazem são promessas que elas sabem que elas não moveriam muito, né? Não se moveriam muito na direção da realização. Então Uhum. fica uma coisa meio que desconectada da realidade, meio Sim. fantasiosa às vezes, né? Uhum. Como se magicamente aquilo fosse acontecer. A mágica do acontecimento não é possível, porque para que as coisas aconteçam é necessário empenho, movimento, né, na direção daquilo que se quer. Isso, exatamente, exatamente. E eu acho que tem também uma perspectiva, você falou a questão da mágica, né? O fim de ano tem muito essa ideia dentro do nosso imaginário social, como população brasileira mesmo, né? Até no Brasil é sempre incentivado porque é uma época de verão, é uma época de calor, então as pessoas estão passeando, estão circulando mais, estão com aquela sensação, né, Ismael, de que, bom, agora vamos aproveitar as férias, né? Então isso acaba mexendo com o imaginário social e também subjetivo das pessoas. E eu acho que esse lugar é extremamente importante, né, de ser colocado, né, Ismael? E eu tenho notado muito você falando desse contexto que alguns pacientes eles vão chegando nessa fase do ano e vão se frustrando, vão percebendo que Uhum. as expectativas deles são muito mais desafiadoras do que eles imaginavam, né? E aí eu sempre faço a pergunta para eles: olha, por que que você gera tanta expectativa diante de um quadro tão significativo? É porque você precisa se motivar. Mas as pessoas se esquecem, né, Ismael, que a motivação ela é momentânea. Não dá para a gente ser motivado 100%, 24 horas por dia, né, Ismael? A gente Exatamente. precisa também lidar com esse processo, né, meu querido? Pois é isso mesmo, né, Rodrigo? Então, talvez lá no momento das promessas do final de ano, junto com outras pessoas que nós estamos, os familiares, os amigos, todo mundo naquela atmosfera, né, de que Uhum, tudo vai ser diferente, de que tudo vai uhum, ser muito bom, que tem aquela musiquinha repetitiva da Rede Globo, né, e toda aquela coisa, né, aquela atmosfera. Então, talvez na empolgação, nesse momento, nós vamos fazer muitas promessas que dificilmente nós vamos realizar, porque nós precisamos, para que elas se realizem, esse empenho. E aí você falou muito bem, a motivação não fica o tempo todo. Então, eu preciso. Sabe aquela frase que o pessoal diz, né? 10% de motivação, 90% de transpiração. Quer dizer, a uhum, realização precisa da transpiração, não é? uhum, Então, eu acho que tem coisas que são possíveis de serem realizadas, assim, promessas que são possíveis de serem realizadas, porém cobram seu preço, não é? uhum, E aí é que uhum. a gente acaba muitas vezes não conseguindo. E tem promessas que são impossíveis de serem realizadas, porque às vezes nem sequer dependem de você. Isso mesmo, A gente isso mesmo. brincar um pouquinho aqui, brincar no sentido não Uhum, pejorativo, né? Porque a situação não foi tão boa uhum, assim para a pessoa, né? Mas chegou a passar um jornal, não lembro qual foi, no uhum. final de ano, né? Uma pessoa que trabalhava, se eu não me engano, num hospital, ela tinha jogado na Mega Sena da virada e ela internalizou que ela iria ganhar. Pediu as contas do lugar que ela trabalhava, viajou, se eu não me engano, para o Nordeste, já entendendo que daqui a pouco o dinheiro cairia na conta e ela não precisaria mais. Ela fez esse movimento. Não ganhou e teve que se deparar com muitos problemas, né, que ela acabou ocasionando para elas mesmas. Né? Uhum. Tem algumas pessoas que chamam isso de positividade extrema, alguma coisa nesse sentido, e que alguns já estão chamando de positividade tóxica.
Uhum, né? uhum. Então, quando essas promessas elas são uma leitura incorreta, distante da realidade, e você coloca isso como uma coisa que você vai atingir, e tem que acreditar piamente, e tem que fazer e mover-se para aquilo sem olhar para o que você está prometendo para você mesmo para outros, é muito delicado, não é? É. Então, eu gostei, eu apostei na Mega Sena no final do ano, Rodrigo, e claro que eu gostaria de ganhar. E passou pela minha cabeça algumas das coisas que eu pudesse fazer. Mas se eu tivesse tido uma atitude assim, onde é que eu estaria? Não é? Então a Exatamente. leitura da realidade é fundamental nas promessas. Você pode ver também um outro movimento muito interessante, né, Ismael? É a chegada das pessoas na academia, né? Como aumenta ali com o final do ano, né? É, O público que passa a frequentar a academia e que vai se esvaziando a partir do tempo, né? Por exemplo, agora sim. abril, maio é o momento que as pessoas abandonam essa tática, né? E agora tem uma promessa menor, Ismael, que eu acho muito legal da gente refletir aqui com a galera, que é a promessa da segunda-feira. Essa é cruel, né, Ismael? Tem também. Toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira eu vou mudar de vida. É, Aí aquela pessoa que fala assim: não, bebi demais no final de semana, segunda-feira eu começo a dieta. E uhum, essa segunda-feira nunca chega. sim, é. Ou às vezes é a segunda-feira que fica apenas na segunda-feira, né? Quer dizer, a terça, a quarta e a quinta não acontece, né? São coisas desse tipo. Exatamente. É interessante, assim, se a gente for avaliar, Rodrigo, esse fenômeno do ponto de vista mais psicológico, né? É, por que que as pessoas tendem a desistirem daquilo que elas colocam para elas, né, como importante? De tal modo, assim, né? Seja nessa promessa do início de ano, em que até no começo até vai lá no primeiro mês e tenta e depois vai abandonando, ou essa que você colocou agora da segunda-feira, que também há a promessa e nunca a realização, né? O que eu vejo é que quanto mais as pessoas fazem isso, mais elas ficam desacreditadas daquilo que elas mesmas colocam para elas. Elas mesmas não se levam a sério nesse sentido. Eu acho que isso tem um efeito, já percebi isso no consultório, muito negativo para as pessoas. Porque elas não conseguem confiar ou acreditar que elas são capazes de fazer, porque elas mesmas, nas suas promessas, prometem sabendo que não vão fazer. Uhum. Né? Exatamente. É isso mesmo, né? Quer dizer, você já está afirmando que você não vai fazer. Exatamente. Essa é uma ideia bem recorrente e bem interessante. Agora, tem um aspecto muito legal e que eu acho que a gente pode ajudar a ressignificar. Já sei que eu vou trazer um tema polêmico aqui, né? E que tem a ver com essa ideia, que é exatamente o seguinte: olha, será que não está faltando um pouquinho de disciplina para as pessoas, Ismael? Menos sonho e mais disciplina? Quer dizer, a nossa geração ela foi acostumada meio que a amaldiçoar o papel das disciplinas, né? A disciplina é uma coisa Uhum, ruim, uhum, péssima e que está ligada muito a um processo de controle e de dominação, né? Muito por conta de espaços institucionais que a gente vivia, que a gente se relacionou, como a escola, por exemplo, né? certo. Mas eu estou percebendo nos últimos anos que a disciplina pode ter um papel positivo no sentido de você estabelecer um autocontrole nesse universo que nós estamos, que é um universo onde tudo está muito fácil para nossa para chegar até a nós, né, Ismael? Então, Uhum. será que a gente não precisa ressignificar um pouco e trocar essa espontaneidade, essa coisa, né, motivacional por um elemento um pouco mais disciplinar, meu amigo? Eu acho que sim, Rodrigo, né? Falta talvez, né, persistência para que aquilo que você se propõe a fazer, você consiga transformar aquilo num hábito, né? Eu acho que o Uhum, mais difícil é você transformar num hábito. Então você uhum, quer ter uma vida diferente, uma atividade diferente, né? Então vou começar a academia na segunda-feira. Quer dizer, se você não persistir, você não consegue transformar aquilo num hábito. E se uhum, não transforma num hábito, você não ganha disciplina, né? Porque a disciplina é você conseguir executar as coisas numa frequência, né? A disciplina é você manter aquilo que você quer fazer numa frequência.
Eu tenho Uhum. trabalhado com pacientes no consultório, tenho trabalhado com alguns, a ideia de que se a gente inverter essa questão da promessa, né, Uhum. no sentido que tu colocou assim, como se então o próximo ano vem e tudo vai mudar, ou a segunda-feira vem e eu vou fazer tudo diferente. Uhum. Eu tenho trabalhado no consultório a ideia de que não precisa ser desse jeito. Uhum. Então, por exemplo, se eu não tenho por hábito ir à academia, por exemplo, nenhum dia da semana, eu Uhum. acho que se eu conseguir ir uma ou duas vezes na semana, já é bom para quem não estava indo nenhuma vez. Isso. Se a gente começar do menor para depois ir ganhando um pouquinho mais de consistência, eu vejo que as pessoas estão em terapia conseguindo fazer boas reflexões e avançar. Uhum. A gente precisa ver, talvez, as coisas de um outro ângulo, né? Porque se eu coloco para minha promessa do tipo, eu vou na academia todos os dias a partir de segunda-feira, bom, isso exige de você muito, teu corpo nem está acostumado. Uhum. Mas se eu coloco assim, não, eu tenho que ir pelo menos duas vezes na semana. E eu começo a ir numa semana duas vezes, na outra duas vezes, numa outra três vezes, numa outra eu volto a ser duas, numa outra eu vou quatro vezes. Daqui a um tempo eu vou estar conseguindo ter, numa persistência, a disciplina de ir cada vez mais Isso. vezes. Uhum. Então eu acho que construir essa disciplina, quando você vai fazer um movimento gradativo, em que você se vê em evolução, mas não precisa colocar a meta maior por primeiro, né? Você vai caminhando para chegar nela, porque eu acho que é muito melhor, até psicologicamente, Rodrigo, eu ir percebendo que eu estou avançando, do que eu colocar uma meta muito difícil e eu perceber que eu não consegui fazer nada. Exatamente. Aquelas coisas, né, Ismael? Você coloca a meta de 1 milhão, mas não pensa no real, né? Exatamente. Então, assim, todo 1 milhão de reais começa com R$ 1, né? É essa, né, a ideia, né? Todo processo de emagrecimento, ele começa com conquistas pequenas. Todo processo de cura psicológica também vai começar com um processo de desenvolvimento pequeno, né? Então, é salutar, por exemplo. Poxa, se eu sou uma pessoa que viva entrando em conflito, porque sou muito estourado, tenho muito, né, não sei, digamos assim, conviver com as pessoas, eu tenho que celebrar quando eu tenho uma pequena conquista e eu consigo, por exemplo, não não descarregar tanta energia emocional por conta de um conflito simples no trabalho ou na escola, né, Ismael? Exatamente. Pois é, são questões assim que as pessoas às vezes lidam, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Eu acho que é fantasiar demais, né, Rodrigo? Ou Uhum, ter metas elevadas demais, que isso uhum. nos impede, nos dificulta a relação com a realidade. Né? Isso. Porque eu posso ir mudando gradativamente, né? Se Uhum. eu sou uma pessoa que entra muito em conflito, eu posso ir me trabalhando gradativamente para eu conseguir avançar nisso. Eu não preciso, e é muito difícil eu ser alguém que muda de um dia para o outro inteiramente quem eu sou. Isso. Né? A terapia é um acompanhamento que às vezes vai um ano, 6 meses ou mais tempo, exatamente porque a mudança de personalidade é uma mudança gradativa, é uma mudança que ela Uhum. vai acontecendo. Né? A gente Uhum. precisa respeitar esse princípio. Exatamente. E aí tem que ver essa coisa, né? Nós também estabelecemos dentro dessa relação com as promessas que são os resultados, né? Nós queremos resultados rápidos, né? Mas não Uhum, existe resultado rápido sem que a gente promova uma transformação, né, Ismael? exatamente. Agora, tem uma profissão, Ismael, que nós dois conhecemos muito bem e que tem a ver muito com essa ideia das promessas e das frustrações, que é a profissão de professor. Agora, um recadinho para Certo. nós, né, que somos e já fomos professores, enfim, que é a ideia de que, bom, o professor no início do ano ele está cheio de planejamento, né, Ismael? Cheio de Certo. coisa, ele faz tudo, vai Uhum. ser assim o ápice, né? E à medida que o tempo vai passando, ele vai vendo que o planejamento não é assim, né? Claro. E, Vai sendo e engolido pelas demandas, né? vai sendo engolido pelas demandas e pior, né? Ele não consegue perceber que é tudo uma repetição, que é sempre a mesma coisa, né? Uhum. E é muito interessante perceber isso, né? Como os professores eles vão tendo que lidar com essa sensação e aí vai entrando no processo de adoecimento, né, Ismael?
Pois é verdade. É interessante, porque os professores têm, me parece que talvez um pouco mais disso, né? Porque, por exemplo, Uhum. pela própria característica da profissão, o professor ele fecha ciclos no final do ano, Isso. né? Ele finaliza turmas no final do ano, né? Ele vai começar Uhum. novas turmas, né? A coisa se recomeça. Talvez Isso. por isso essa questão das promessas sejam mais fortes, porque tem trabalhos, Rodrigo, que Uhum. você pode até ter planos, mas o teu trabalho ele continua. Então, se você é Uhum. empresário, se tem uma loja, Isso. não é outra loja, né? No outro ano, é a mesma loja. Com o professor é isso, né? Você tem uma outra turma, então você vai Uhum. fazer o cenário da profissão ser professor ajuda com essas promessas que você se faz sobre como vai ser o Uhum. próximo ano. Isso, exatamente, que vai fazer diferente, que tudo vai Exatamente. mudar e tal, mas na verdade o processo continua, né, Ismael? É bem isso mesmo. Ismael, sempre uma alegria, uma satisfação. Acho que é um tema que provoca, né, essas reflexões. E é bacana que o pessoal faça essa reflexão em casa. Quer dizer, e você, como é que está lidando com essas promessas? Já parou para prestar atenção que nós estamos chegando no meio do ano? Porque tem gente que nem tomou consciência disso ainda, né, Ismael? Tem gente que nem. Né? E tem pessoas que já estão bastante frustradas e muito mal, né? Uhum, Porque não conseguiram realizar aquilo que queriam ter realizado. Né? Eu vejo isso. muitas pessoas no consultório, né, que estão, por exemplo, no meio do ano se debatendo porque não conseguiram fazer nada ou quase nada daquilo que queriam ter feito nas suas Uhum, promessas, né, de que o ano seria diferente. Uma questão importante que eu gostaria só de colocar, Rodrigo, que já estamos encaminhando aqui para os nossos momentos finais, mas assim, ó, é interessante que eu acho que a gente não pode pensar promessas que nós fazemos para nós mesmos, do que nós vamos realizar e fazer, uhum, e descontextualizar, né, do meio que nós vivemos e das influências e interferências que nós temos. uhum. Às vezes nós fazemos promessas que cabe apenas a nós a realização delas, mas tem outras que cabem a outros, não é? Isso. Então, outros Uhum. que interferem naquilo que nós queremos, e isso faz com que muitas vezes a gente não consiga se realizar, porque há decisões de outras pessoas que não convergiram com as nossas, não é verdade? Exatamente. Então, vamos lá. No próximo ano eu quero ser promovido. Ok, eu posso fazer de tudo que está ao meu alcance para ser promovido, mas se alguém não me promover na empresa que eu trabalho, não serei. Não está nas minhas mãos. Está nas Uhum. minhas mãos eu fazer o máximo que eu posso para chegar nesse lugar. Agora, eu posso não ser. Então, se eu me Uhum. frustro com algo de uma promessa que eu me fiz, mas que a decisão dessa promessa está também nas mãos dos outros, isso é muito injusto comigo. Não é? Porque Isso. daí parece que a minha dedicação não valeu a pena. Não valeu, mas é que tinham coisas que não estavam nas tuas mãos. Isso. Não depende de mim, né? É Não depende de a si. velha, a velha circunstância da filosofia estoica, né? O que não É, depende de você, não depende de você e pronto. exatamente. É Né? isso, né, meu amigo? Precisamos considerar. Exatamente. Muito bem, Rodrigo. Acho que provocamos as pessoas aí para mais uma reflexão no podcast Caminhos da Terapia. Maravilha, uma grande alegria, uma grande satisfação poder dividir essas questões e lembrando para a galera, né? Proponham temas, perguntem, que vai ser um grande prazer, uma grande alegria poder ajudar. Um grande abraço, Rodrigo, e a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Um grande abraço a todos, gente. Até o próximo Caminhos da Terapia.